Bom dia, galera. Beleza? Vamos nós de novo, né? Agora falar sobre... A gente vai chegar, falamos semana passada sobre o período entre guerras. E agora a gente vai falar sobre os regimes totalitários. São esses regimes que vão dar origem, né, grande parte pelo crescimento desse sistema, pelo crescimento desses tipos de governo, é que a gente vai começar a falar nessa em Segunda Guerra Mundial. E muitas das vezes a gente tem a mania de achar que só o nazifascismo, né, está inserido nesse tipo de projeto político econômico. Mas na verdade, os regimes totalitários eles podem ser de direita, como pode ser de extrema esquerda, né? E aí a gente vai falar primeiramente que regimes são esses, depois caracterizá-los, e aí sim a gente vai entrar nos regimes que tem muito a ver com a questão da Segunda Guerra Mundial. Bem, a primeira coisa que a gente vai ver aqui que é o fascismo, né? Seria a ideia, né? Depois a gente vai explicar por que o termo fascismo e tudo, mas é a ideia do fascismo, né? É em cima dessa cultura fascista que você vai ter a ideia dos outros tipos de regimes que vão ser implantados em alguns países. Aqui é extrema-direita, fascismo, o nazismo alemão, o franquismo na Espanha, salazarismo em Portugal, né? Aí nós temos aqui os de esquerda, stalinismo na Rússia, na União Soviética, o maoísmo na China, o castrismo em Cuba, né? São tipos de regimes totalitários. Agora a gente vai entender algumas características desses regimes. Mas antes de entender as características, como que esses regimes eles acabam acontecendo e tendo tanto sucesso, assim, para serem, né, inseridos mesmo na sociedade? Porque na verdade é um regime que ele surge em cima do caos. Normalmente diante de um momento complicado de fome, diante de uma crise econômica, diante de uma crise pós-guerra, diante de algum sistema assim, que você vê, né, normalmente surgir esses movimentos de regimes totalitários. Agora eles vão ter características bem definidas. É tanto interessante a gente entender essas características, e elas são profundas, que esse sistema do regime totalitário, ele não pode ser confundido com outros dois movimentos que são latinos-americanos. E a gente vê muito falar pelos que são opositores do atual presidente, o Jair Bolsonaro, chamando ele o tempo todo de fascista. Não dizendo que esses políticos, né, não estou aqui julgando político nenhum, mas não dizendo que esses políticos possam ter algumas características fascistas, né, algumas características que possa se compreender desse sistema que a gente vai falar. Mas eles pertencem a outro tipo de movimento, porque você tem pelo menos o mínimo de democracia possível, né? Congresso aberto, o Tribunal de Justiça funcionando, né? Esse tipo de condição, vocês vão ver que é totalmente diferente do que a gente conhece mesmo como regimes totalitários. E aí um exemplo que a gente vai dizer desses dois movimentos que você vai ter aqui, né? Nós vamos ter um movimento do populismo, em que você vai ter aqui no Brasil a figura que a gente vai estudar daqui a pouco do Getúlio Vargas, né, um grande populista, o movimento varguista, né, o movimento queremista, todos esses movimentos ligados à figura de Getúlio Vargas. A gente vai ter um movimento na Argentina que até hoje julga, né, o caminho político lá, que é os peronistas, né, o Juan Perón, Evita Perón, né, muito famosos na América Latina por um movimento que há um tipo de uma figura carismática desses políticos. E vai ter um movimento também de esquerda na América Latina, conhecidas como bolivarismo, né? Que esse termo vem do libertador lá, do homem que lutou pela independência da América, chamado Simão Bolívar. E o bolivarismo, a gente tem aqui as figuras, por exemplo, do Hugo Chávez, né? Falecido Hugo Chávez. Temos a figura do Evo Morales, e a figura até de um político muito conhecido no Brasil, conhecido o Lula, né? Políticos bolivaristas, seria como se fosse um populismo
né, de esquerda. Então a gente vê aí que são dois movimentos, né, que são movimentos políticos, mas que você tem um regime com certa democracia, né? Agora o que você vai ver aqui nos regimes totalitários é o fim total do que a gente possa dizer de democracia. Por mais que tenha políticos parecidos hoje, né, com algumas características, mas vocês vão ver que algumas coisas vocês não têm assistido nesses regimes que a gente chamou de populista ou bolivaristas. Beleza? Vamos continuar para a gente falar agora sobre as características dos regimes totalitários. Bem, aqui a gente vai ver algumas características desse regime totalitários, né? Eles têm algumas características muito parecidas, por mais que você vai ver algumas diferenças. Por exemplo, a identificação de um inimigo comum. E aí há uma diferença entre as vertentes, porque quando a gente fala da vertente de extrema-direita, como o fascismo, o nazismo, o franquismo, né, é o anticomunismo. O inimigo é o comunismo, né? O grande inimigo comum é o comunismo. Por mais que, por exemplo, na Alemanha, você vai ter um movimento, né, o pensamento ideológico do arianismo, em que eles vão colocar a questão da raça, né? E aí você vai ter, por exemplo, perseguição aos judeus, ciganos, homossexuais e outros grupos. Mas você vai ver, né, principalmente uma característica desses extrema-direitas de anticomunistas e antiliberais. Então, tipo assim, o inimigo comum desses grupos da extrema-direita é sempre o comunismo, ao mesmo tempo o liberalismo, que seria aquele capitalismo que o próprio sistema, né, que mantém. Por quê? Você vai ver no sistema fascista, né, nesse sistema de regime totalitário, o controle total na mão do Estado. Né? O controle, o processo, o controle de todo o sistema econômico, político, né, todo na mão do Estado. No caso da esquerda, você já vai ter o grande inimigo, o liberalismo. Né? O stalinismo, o maoísmo, eles vão não só fazer a crítica, mas ser o inimigo a ser destruído, atacado, ser o liberalismo que está aí figurando as nações capitalistas. Bem, o segundo é o culto ao único chefe. Aí você vai ter algumas coisas parecidas no bolivarismo e no populismo, mas, né, de uma forma carismática. Aqui não, aqui começa de uma forma carismática, mas depois se mantém via força, né? O culto a um único chefe. Você vai ver a figura na China até hoje, grandes figuras de homenagem a Mao, né? Durante o governo do stalinista, a cidade, por exemplo, hoje tinha uma cidade chamada Stalingrado, que hoje não se chama mais, né? Todas essas características de culto, né? Toda aquela famosas toda vez que Hitler chegava no lugar tinha todo um aparato, né? A juventude hitlerista, né? Então, tipo assim, toda essa figura, toda essa construção era uma construção de regime totalitário. Em cima disso, o nacionalismo, né? De fortalecer as questões do país, da nação, né? Os símbolos, né? Não que seja o nacionalismo em si, mas o nacionalismo exacerbado, né? O nacionalismo acima do normal. Único partido, né? Só existe aquele partido. Né? Alguns desses governos eles chegaram até de forma democrática ao poder, né? Só que depois que se assentaram, tomaram o poder, né, nas suas mãos. Não há nenhum outro partido rival. Até a gente pensar nisso, um fenômeno que vai, por exemplo, acontecer na ditadura militar no Brasil, ditadura civil-militar, e que vai dizer assim, mas e aí, não era uma forma de regime totalitário? Vai ter várias características aqui, mas nem que seja de uma forma meio ficcional, né, tipo, meio mentirosa, mas existia um partido e um partido de oposição. Existia um bipartidarismo, que era o Arena-MDB. A gente vai estudar isso quando chegar lá na ditadura. Bem, o expansionismo, né, que era a questão da necessidade de expansão, né, a União Soviética nem se fala, que vão tomar várias repúblicas ali e colocar dentro do bolo. A Alemanha, que vai fazendo a Segunda Guerra Mundial, começa até com a Alemanha anexando territórios, né, alguns até sem usar nem as armas de fato, né. Violência contra as minorias. E aí a Alemanha então vai ser a grande fabricante disso aí, né? Perseguição aos judeus, ciganos,
homossexuais, Testemunhas de Jeová e outros grupos, e até alguns países que eles vão conquistar e que eles consideram esses países inferiores, vai haver também perseguição. Bem, propaganda, vai ser o uso muito grande da propaganda, né, como um Estado vencedor, sempre figuras de força, de vitória, né, características, por exemplo, do regime que existiu até pouco tempo ainda, a China maoísta, você vai ver sempre mal com a criança, né, com caras de alegria. Essa imagem de propaganda vai ser muito usada, né? Controle da população, aí é a questão que a gente está falando, que vai controlar tudo, desde a economia, a vida moral das pessoas, a forma de pensar. Não há direito de expressão, né? Muito caracterizado pela censura, né? Muito caracterizado pelo militarismo, né? Você vai ver alguns que nem são militares, mas sempre carregados de militares. Salazar, por exemplo, é um professor, né? Não vou nem dizer o general Franco, mas muitos desses, né, vão se colocar na característica militar, mas sem, porque o militarismo sustenta essa estrutura, né? E o culto à força física, como se a força física fosse muito mais importante, por exemplo, do que o intelecto das pessoas, do que o intelectual. Os intelectuais, na verdade, serão perseguidos. Até a famosa queima de livros, né? Por isso, determinadas características que tem alguns governantes atuais são muito enfatizados pelos grupos, por exemplo, ligados à literatura, à arte, por causa da questão da censura, né, do próprio controle de pensar, a propaganda como se isso fosse negativo, e principalmente esse culto à força física, que como se o que a gente pensa não tivesse muito valor. Bem, essas são as principais características. Claro que cada regime terá algumas diferenças dos outros, né? O nazismo, por exemplo, vai ter uma característica que será o arianismo, diferente de todos os outros. A maioria vão se imbuir de vários símbolos, tá? Os símbolos são muito importantes nesses movimentos. E é bem aí, gente. Agora a gente vai falar no próximo vídeo sobre a ascensão do nazismo e o fascismo. Beleza?